oposição já se perdeu. E a oposição já se perdeu. Né? Já veio assim, não, nós queremos um referendo, já flertou com a ideia. Não tinha que ter flertado com a ideia, não. Tinha que ter carimbado logo de cara, isto é uma tentativa de golpe político, né, na política, e é uma tentativa até de golpear os setores honestos que estão nas ruas. Entende? Não tem que ficar flertando com esse negócio, não. Existe uma série enorme de itens de reforma política com o qual todos os analistas, boa parte dos analistas concordam. Eu, portanto, sou a favor de uma reforma política. Agora, do jeito que está sendo feito, é um absurdo. É um absurdo. Mas nós estamos, eles querem aprovar até setembro para que possa entrar em vigor a tempo de valer para as eleições de 2014. É uma correria absurda. Não vai dar para esclarecer a população sobre coisa nenhuma. Mas o que tem a ver com manifestações de rua? Então, antes de... tem razão. Eu sou a favor da reforma política. Agora, primeiro, antes de mais nada, essa reivindicação está nas ruas? Você acabou de ler uma pesquisa entre nossos internautas e só 6% das pessoas acham que isso é prioridade absoluta. Primeiro, então essa reivindicação não era das principais que estavam sendo clamadas nas ruas. Segundo, ao que eu me referi anteriormente, é um tempo muito exíguo para tanta coisa. Está sendo feito a toque de caixa e eu tenho impressão, tenho certeza que a presidente vai procurar fazer a base aliada do governo, contrabandear nas perguntas a serem feitas ao povo um tipo de agenda que interessa sobretudo ao PT. Que era a reforma política que eles tentaram aprovar. Exatamente, como, por exemplo, o voto de legenda, o voto em listas e, sobretudo, o financiamento público de campanhas. Quer dizer, não é uma reforma política para melhorar o sistema político, é uma reforma política para ajudar o PT a se perpetuar no poder. Tudo sendo feito a toque de caixa, não vai haver esclarecimento suficiente da população, como diz você, é uma enrolação. Quer dizer, essa reivindicação não estava colocada. Esse não é o problema. O Renan Calheiros está até antes disso. Perfeito. Saiu o Renan Calheiros, prendeu os mensaleiros e coisas do tipo. Reinaldo. É a marcha da insensatez, a marcha da estupidez. Né? Para começo de conversa, isso que a Dilma apresentou como pacto, mostrei no blog, botei o documento lá, é o programa do PT do terceiro congresso de 2007. 2007. Está lá. Constituinte exclusivo, consultas plebiscitárias, voto em lista, financiamento público de campanha, está tudo lá. Quer dizer, esta é a agenda do PT. Então estão tentando engolfar o país naquilo que é uma agenda antiga, que é a defesa do Lula, que foi defendida pelo Lula, que a própria Dilma chegou a defender como candidata, e agora estão aproveitando essa coisa das ruas para tentar encaixar isso. E olha, eu digo assim, nunca tantas pessoas que deveriam ter responsabilidade foram tão irresponsáveis em tão pouco tempo. Né? Então você pega um ministro como Joaquim Barbosa, presidente do Supremo Tribunal Federal, se encontra com a presidente Dilma e sai dando entrevistas falando sobre a crise de representatividade no Brasil. Veja, Sete, eu acho que há um problema que precisa ser resolvido. Eu também defendo a reforma política. Por exemplo, eu sou, e acho que, se não me engano, você também, defensor do voto distrital. Completamente. Claro. Entendeu? Você divide o país em quantos deputados são? 503? 503 distritos e aí acabou. E vamos ver. Você conserta, inclusive, o problema da desproporção, claro. da representatividade dos estados. Claro, com isso. Aproxima o eleito do eleitor. Agora, você imagina para a população entender, então, se for, porque o voto distrital vai ser debatido. Imagina, Vila, para as pessoas entenderem isso em 3 meses. E pode haver o distrital misto ainda. O distrital misto. Quer dizer, é uma insanidade. As pessoas não vão conseguir entender o que está sendo discutido. Não é? Vão fazer um plebiscito. Plebiscito ou referendo no mundo inteiro é sim ou não. O plebiscito feito antes. Então, o plebiscito você consulta a população antes e o Congresso vota depois. Pode ou não aceitar, inclusive, aquilo que a população escolheu. O referendo é depois, o Congresso vota e aí sim é obrigatório, é vinculativo. Você vai ouvir a população. Existem as emendas populares, que também é uma forma de consultar a população. Tá certo? Agora, como é que você vai fazer esse tipo de coisa se as pessoas não sabem o que está sendo debatido?
E não haverá tempo em 3 meses para isso. É de uma irresponsabilidade. Aí vai o ministro do Supremo, em vez de recomendar prudência, e ela tinha acabado de falar da Constituinte exclusiva, sai ele também lascando lá, que é a crise de representatividade, defendendo candidatura avulsa. Candidatura avulsa. O que é candidatura avulsa? Enfraquece os partidos. Como que é preciso diminuir o peso dos partidos no Brasil? Não, ao contrário. É preciso ter É partido. preciso que os partidos se fortaleçam no bom caminho. O cara é presidente do Supremo. Você imagina se nos Estados Unidos o correspondente ao presidente da Suprema Corte, que lá não é bem assim que funciona, mas tem alguém que, em certas circunstâncias, representa a Suprema Corte, se encontra com o Barack Obama e diz que o Congresso americano não é de nada, que o bipartidarismo está furado, que é preciso mudar o sistema. Cai. Sofreria impeachment em Cai dia o seguinte. presidente da Corte e cai o presidente da República. Porque o Congresso vai dizer, aqui não, senhor. Não é? E, Reinaldo, eu acho o seguinte, levando em conta o que vocês falaram, eles acho que estão usando linguagens diferentes. O que falam os manifestantes, né? Não importa se a gente apoia ou não apoia manifestações, eles estão falando uma coisa, o governo está falando outra. Vamos pegar aqui. Desculpa, Augusto, só rapidamente. O novo ministro, o Barroso, eu prevejo um período complicado. Há 1 ano e meio ele deu uma entrevista clara, sem dúvida, dizendo que a Constituinte exclusiva era inconstitucional. Inaceitável. E explicou por quê. Explicou por quê, numa entrevista longa Isso. ao site Migalhas, um site de questões jurídicas. No dia que a Dilma lança, no dia seguinte ao que a Dilma lança a proposta, ele foi ao Congresso convidar as pessoas para a sua festa de posse, que reúne 2.000 pessoas, igualzinho que se faz na Suprema Corte Americana, né? Quando alguém é nomeado, aquela festa de arromba. Foi lá e começou a fazer lobby em defesa da Constituinte que ele havia atacado há 1 ano e meio. E tentando dizer que não tinha dito bem aquilo. Veja, independentemente, as pessoas podem ser a favor ou contra. Agora, eu gostaria que elas fossem a favor ou contra e se mantivessem. Como é que ele era contra 1 ano e meio e agora ele é a favor? Você até escreveu se ele era ministro do Supremo Ou da Suprema, né? Perfeito. Olha só, ouça as observações que chegam pelo Twitter para ver como a linguagem é dissonante. Rodrigo Altafit, saúde é a prioridade. Não adianta importar médicos, a tal importação de médicos que a Dilma prometeu, se os hospitais continuam sem verba, sem remédios e estrutura. Débora Guedes, que era a prisão dos condenados pelo mensalão, que agora não aconteceu. Sim. Rodolfo Araújo, reforma tributária, muito imposto para pouco serviço e serviços ineficientes. Aqui, Ive Matos, impostos, tá? Não existe uma explicação para essa carga tributária. Felipe Ramos, reforma tributária, muito imposto. E Tiago Aguiar, saída dos mensaleiros do Congresso. Redução da quantidade absurda de ministérios e demissão de Guido Mantega. Isso aqui mostra que... Eu gostei dessa agenda aí. Essa é uma boa. Tiago Aguiar. Ô, Tiago, boa. As bandeiras, né, são diversificadas. Mas agora, não tem nada a ver com reforma política. Agora, a Dilma, convém lembrar que além do Aloysio Mercadante, ela tem como os conselheiros do momento João Santana, que é um especialista em política, Fernando Pimentel, que é ministro para ser amigo dela. Né? Ministro para ficar perto dele. E a indústria brasileira, a gente vê que depois dele deslanchou também, de maneira excepcional. foi fundamental. E, como conselheiro eventual, Tarso Genro, que teve a ideia de propor a Constituinte. Poeta. A questão toda é que falta seriedade. É uma discussão séria. Acho que é isso, falta né? seriedade. A presidente, ela infelizmente, mais uma vez manifestou, e só concluindo, ela não tem liderança e ela não tem capacidade, infelizmente, é chato dizer isso, mas desagradável, mas ela não tem capacidade de entender a sua função como chefe de Estado e de governo. Quando ela se desloca para São Paulo para conversar com seu criador, aqui no aeroporto de Congonhas... Que anda sumido, né? Que anda sumido. É mais fácil achar os ossos da Dani Tefé do que o Lula. É uma coisa terrível. Então, acho que a grande questão, nós entramos numa baralheira, sabe o que vai dar, na minha opinião? Em nada. O Congresso não vai votar plebiscito. O que vocês acham? Veja, Não, podemos inverter a ordem, sem problema nenhum. Minha intervenção é rápida. Eu acho que a Dilma, o governo, o PT, estão lançando mão irresponsavelmente da ideia de uma Constituinte. Constituinte é sempre decorrência de uma ruptura à vida.
instituições que foram derrubadas por alguma razão, e há que construir novas instituições, se recorre à eleição de uma constituinte e tal. Quando caiu o Império, tivemos a Constituição de 1891, para consolidar e transformar a República em algo que não a ditadura dos militares que vigiam desde a queda do imperador. Depois, como houve uma grande reforma dessa Constituição nos anos 20, depois, como o Vira lembrou, a Constituinte de 33 foi para acertar uma nova ordem após a ruptura havida com a Revolução de 30. O mesmo se deu com a Constituição de 46, que se seguiu a queda da ditadura de Getúlio. Os militares, depois que tomaram o poder, fizeram um arremedo de Constituição em 67, chamaram de Constituição de 67, mas foi uma reforma constitucional feita a toque de caixa, de qualquer jeito, em cima da Constituição de 46, e depois eles tornaram a fazer uma reforma através de atos institucionais em 79. Até que finalmente veio o fim da ditadura militar, uma outra ruptura, e aí se procedeu a uma eleição com alguns vícios, como o Vira lembrou, porque já tinha deputados e senadores antes da Constituinte resolver se haveria uma Câmara e um Senado, mas de qualquer forma... de senadores, inclusive, eleito em 82. Exatamente, que sobraram na eleição anterior. Isso. De qualquer maneira, a Constituinte se seguiu uma ruptura, que foi o fim da ditadura militar. Agora não é o caso. Não há uma ruptura, não há uma revolução, não houve um golpe de Estado, não houve uma rebelião popular, não houve uma mudança de regime, quer dizer... É uma forma irresponsável de conduzir os assuntos, falando em constituinte. Olha, se façam reformas constitucionais, se for o caso. Que agora já enterraram aí, enterraram essa ideia. Deixo uma pergunta no ar. Como fazer também todas essas mudanças com o Congresso, não a instituição, mas com os componentes do atual Congresso, sobre os quais a multidão zomba e dos quais a multidão desconfia. Né? Então, quer dizer, também tem isso, tem esse problema da legitimidade do atual Congresso. Reinaldo. Eu sou contrário, já era quando o Lula lançou lá atrás a ideia, depois a Dilma na campanha eleitoral voltou a falar, e sou ainda, eu não vejo razão para haver um processo constituinte. O Vila lembrou de 33 e o Sete lembrou propriedade também, que você vem da questão de 30, teve a Revolução de 32 em São Paulo, para, afinal de contas, pedir uma Constituição. Sim. Faltou dizer isso. E aí os marxistas inventaram que era a Revolução Reacionária, porque o outro lá que estava fazendo, na verdade, a mudança do Brasil, na prática, mano militare, né? Então, assim, sem processo de rompimento da ordem institucional, eu não vejo por que haver, não faz sentido. O problema é que as palavras estão começando a fazer uma... Eu pego a fala desse tristíssimo, desse José Eduardo Cardoso, e diz assim, não, a presidente falou em um processo constituinte, específico, ainda que com o Congresso específico. O Congresso não existe processo constituinte com Congresso regular. Isso, o homem é professor de direito, caramba. Perfeito. Isso que é grave. Pelo Entendeu? O homem é menos se professor de apresenta direito. como Isso é tal. grave. Se apresenta como tal. O que é um processo constituinte com Congresso regular? Exato. Você pode ter Veja, você tem uma fase, por exemplo, de reforma constitucional, e mesmo assim, a fase de reforma constitucional, ela não tem uma formalidade específica. O que é a reforma constitucional? É um conjunto de PECs. É um conjunto de propostas de emenda constitucionais que você faz num determinado período concentrado, mas veja, você não tem um ato convocatório de reforma da Constituição. Qualquer jurista, vocês podem perguntar, sabe disso. Então, assim, ele não sabe o que ele diz, ele não sabe, estava perdido, até porque ele foi previamente consultado rapidamente, e como o mínimo ele sabe disso, isso não vai dar certo. O entusiasmado foi o mercadante. O mercadante que parece que anda... Grande jurista. Tudo indica que anda próximo demais da Presidente da República. E essa proximidade não está fazendo bem à Presidência da República. E provavelmente nem à Presidente da República. Não é? É um escárnio que esse sujeito, ministro da Educação, se transforme no interlocutor desta bobagem. Eu quero saber quem vai formular, por exemplo, as questões que serão apresentadas ao povo. Claro, esse é o grande Exato, problema. claro. Com que formulação? O PT quer enfiar os seus... A hora vai ter campanha na TV? Tem de ter. É indispensável. Em 93 teve. Teve. Claro, e aí você é faz como? indispensável. Quais são as pessoas que se juntam? Quem financia isto, por exemplo? Vai ser todo financiado pelo dinheiro público? Quais são os tópicos? Quais são os tópicos? Você vai votar, né? Olha,
é de uma irresponsabilidade. Agora, eles são, e que é o que eu temia desde o começo, não estou dizendo que eu estou certo, estou dizendo que eu continuo a temer. Quem tem, digamos assim, numa linguagem biológica, aquelas extremidades de proteína que se liga com o movimento de rua, são eles. Eles são um movimento organizado. Tanto é que a oposição bastaram 2 dias, 3 dias de debate e a oposição já se perdeu. Né? Já veio assim, não, nós queremos um referendo, já flertou com a ideia. Não tinha que ter flertado com a ideia, não. Tinha que ter carimbado logo de cara, isto é uma tentativa de golpe político, né, na política, e é uma tentativa até de golpear os setores honestos que estão nas ruas. Entende? Não tem que ficar flertando com esse negócio, não. Pede logo a instauração da CPI da Copa. Parte para coisas concretas. Parte para coisas concretas. Eu acho, minha impressão, né? Todos reagiram pensando, os políticos, né, executivo, legislativo, pensando na eleição. Vai assim. O problema, Vila, é que virou um pouco a coisa... o Congresso hoje está em regime de vaca louca, está aprovando qualquer coisa. Veja, crachá para manifestantes. O Renan Calheiros agora é passe livre para estudante. Se aparecer lá, dizer assim, vamos revogar a lei da gravidade, Renan diz, vamos ouvir as bases, são favoráveis? São. Então, está revogada... Na Câmara eles querem... Está revogada... Não, hoje, para você ter uma ideia, a Comissão de Constituição e Justiça, tem um tempinho para uma questão em particular, aprovaram lá a Comissão de Constituição e Justiça expropriação de terra em caso de trabalho escravo. Eu adoro essas coisas, porque é o seguinte, você é a favor do trabalho escravo? Não, né? Você é contra. Ninguém é. Você é a favor do trabalho escravo? Não. Eu sou contra o trabalho escravo, você também é. Aliás, até quem defende trabalho, até quem pratica trabalho escravo diz ser contra o trabalho escravo, porque sabe que isso é uma sem-vergonhice, uma safadeza, uma canalice e que dá cana, tá certo? Bom, mas o que é trabalho escravo? A OIT tem lá e diz assim, bom, trabalho escravo são 2 coisas. Quando o sujeito não tem liberdade de vir, ou quando ele está preso por uma relação de vínculo econômico, ou seja, ele está devendo para o patrão e fica lá obrigado. Sim. OIT, artigo 29 da OIT, 2 questões. No Brasil, tem uma norma no Ministério do Trabalho, a norma 31, que estabelece 252 condições para o trabalhador rural. 252. Nós aqui não temos as 252, eu quero fazer uma denúncia pública. 252. Pode ser trabalho escravo se o alojamento do trabalhador rural, a altura do colchão, não estiver de acordo, está lá, pode pegar. 31. Não estiver de acordo com o que estabelece, dá trabalho análogo à escravidão. Então você pode aqui, aprovada essa estrovenga, você pode chegar lá e dizer assim, sabe por que trabalho escravo a sua fazenda? Porque você é meu inimigo, eu não gosto de você, e aí eu vou descobrir que a altura da cama não está certa, a altura do colchão não está certa, o excesso, e vamos desapropriar sua terra. Né? Agora foi assim, entrou, mais uma conquista, vamos expropriar terra de trabalho escravo. Virou a marcha da irracionalidade, está passando qualquer coisa. Está passando qualquer coisa, porque agora o Estadão até foi feliz, discorda de um trecho do editorial, mas disse assim, agora todo mundo virou demofílico. Os demofóbicos agora são demofílicos. Agora o povo pediu. Hoje. Eu sempre tive, os colegas aqui sabem, uma péssima impressão desse negócio todo. Nunca gostei. Para mim, certas coisas, a forma é o conteúdo. Entende? A forma de fazer traz consigo um conteúdo. A gênese desse movimento carrega, pois, as características de sua origem, que não eram boas. Né? Foi uma tentativa de desestabilizar o governo de São Paulo, claríssima, com a participação, inclusive, do José Eduardo Cardoso, que é né? ativíssima, candidato a governador. Então eu comecei a não gostando e continuei a não gostar, porque achava e continuo a achar que isso submeteu o que eu chamo o processo político a uma torção à esquerda. Há uma certa marcha da irracionalidade. Veja, a PEC 37 foi ótimo ter rejeitado, embora eu insista que alguma coisa precisa ser feita sim em relação ao Ministério Público. Seria rejeitada de qualquer maneira. Outras coisas aprovadas do Congresso, como vinculação de verba para a saúde, vinculação de verba para a educação. O Brasil já tem verba vinculada demais. É tudo bobagem. Não falta dinheiro para... O Vila está na educação pública há muito tempo, né? Tanto tempo assim que é um senhor jovem. Mas sabe que não falta verba exatamente para a educação, o que falta é competência, o que falta é princípio, o que falta é fundamento, é gestão.
Na saúde, a mesma coisa. Então virou um negócio assim de vamos doar tudo o que temos para ver, já que o povo está pedindo, então vamos lá. Não gosto disso, acho isso ruim. Aqui em São Paulo, se fala abertamente, Vila e Sete, Augusto, hoje você tem o petista que praticamente criou o atual sistema de transportes, na sua forma atual no governo Marta, dizendo que talvez seja necessário estatizar mesmo o sistema de transporte em São Paulo. Não é? Porque, de fato, a prefeitura perdeu, independentemente de haver disfunções e roubalheira, a prefeitura perdeu a capacidade de gestão. As tarifas no Brasil estão congeladas. Criar a CMTC, que foi criada efetivamente quando o prefeito era Jânio Quadros, nos anos 50. Isso. Realmente, nós estamos avançando. As tarifas estão 50. congeladas no país. Tarifa congelada em ônibus, vá lá, porque a cidade tal. Em metrô, isso é desastroso porque impede investimento. Quem vai mudar a tarifa em 2014? Ninguém. Ano eleitoral. Eleição. Isso cateia, Eleição. né? Nunca. O Alckmin congelou os pedágios de um serviço exemplar em São Paulo, que são as estradas. Os melhores do Brasil. Os melhores do Brasil, e o Sete, que diferente de mim, que no máximo viaja até 2 corpos, o Sete é viajado. Está entre as melhores do mundo. Tem estradas que estão entre as melhores do mundo. Está congelado. E aí eu ouvi, me diz um amigo que está entusiasmado, que não é de esquerda, não. Eu até tenho alguns, mas poucos. Que me diz assim, não, se o Alckmin cortou, porque podia. Não. Essas coisas, o tesouro acaba entrando de algum jeito. Só que isto impede planejamento, isto impede investimento. Há uma certa distorção deste processo todo, que para mim nasce da ideia, e vou encerrar, eu vou insistir muito nisso, nasce de uma cobertura enviesada que a imprensa paulistana fez dos do dia 13, daquela quinta-feira, acho, dia 13, em São Paulo, quando se passou a criminalizar a polícia e criou-se a ideia de que no Brasil é território livre para qualquer manifestação a qualquer tempo. Veja só, poderiam ter feito as duas coisas. Né? Usei Mesóclise agora, professor. Foi bem. Ter feito as duas coisas. Eugênio Quadros. As duas coisas. É Eugênio Quadros. Filo, aquela lá, inclusive, é errada. Falou em dele. CMTC, E o filo, porque aquilo ainda está errado. Veja só, as duas coisas poderiam ter sido feitas. Garantir o direito à manifestação, que é evidente que eu tomei borrachado, eu sou a favor. Claro. E, ao mesmo tempo, se preservar a noção de ordem. Não se fez isso e aí as coisas se misturaram. Então, para onde vão as manifestações? Eu acho que muita gente boa que estava na rua querendo coisa boa voltou para casa porque ficou com medo do que está vendo. E estão começando a sobrar baderneiros e esquerdistas. Uns são baderneiros de fato, outros são baderneiros das instituições. Os dois grupos depredam as coisas. Um depreda prédio e ônibus, outro depreda a Constituição, instituição, a noção de ordem. Não é? Agora já começam a botar a própria imprensa de maneira mais clara na mira, organizando protestos, porque essa gente odeia a liberdade de expressão, essa gente odeia debate, essa gente odeia contraditório. De algum modo, esse espírito desses tempos, e aí meu pessimismo, incentivou um pouco a intolerância com o outro, o debate. Eu não aceito que o movimento passe livre, veja só, mesmo a Dilma sendo quem é, esse Rambo da catraca aí que diz que a Dilma é despreparada, esse menino tem 19 anos. Esse menino tem 19 anos. Mas ela é despreparada. A Maiara Vivian, é um nome que eu raramente, acho que eu não vou esquecer. A Maiara Vivian, que acho que tem 23, que também sabe tudo de transportes, essa gente se negou a sentar para conversar. Incentivar esse espírito, transformar essa gente em heróis, como foi, com direito a declarações de horário nobre.
Aí o que é que o Foro de São Paulo fez? Começa a instigar a massa de manobra, né, os idiotas úteis, de estudantes, de operários, de sem terra, de sem teto, começa a manipular essas pessoas para criar o caos. Criar o caos com manifestações, com quebra-quebra, com incêndio, com não sei o quê. Essas pessoas vão fazendo isso até o ponto em que o caos se estabeleceu e as pessoas não aguentam mais aquilo. E começam a se queixar do presidente, botam a culpa no presidente, é o presidente que é incompetente, vamos botar isso para fora. É essa a tática deles, eles criam um caos para depois vir com a solução, que é a solução deles, de implantar o que eles querem. Exatamente isso, eu estou vendo o que está acontecendo lá fora. Por exemplo, essa história dentro dessa Comissão da Verdade, eu estou falando desde 2004, que está acontecendo na Argentina, eu estou alertando, isso vai acontecer e os militares debocharam de mim. Isso vai acontecer. Depois, em 2006, veio esse tal outro bloco regional de poder, que eu falei novamente, olha, vai acontecer isso. E a Comissão da Verdade é isso daí. Né? É exatamente isso que visa. Então, o meu interesse nos países nossos vizinhos, não é porque eu me interesse mais por eles do que pelo meu país, absolutamente. Não é. É muito pelo contrário, é uma preocupação imensa com o meu país, que me faz buscar lá fora o que já está acontecendo e que vão plantar aqui. Agora, se as pessoas são muito imediatistas, só se preocupam com o que estão vendo na hora, quer dizer, eu não posso fazer nada, não é? Como, por exemplo, muita gente se queixa de mim porque eu não comento sobre essas questões de mensalão, da questão aí do Cachoeira, da corrupção. Digo, olha, isso daí não é que eu concorde com essas coisas, não é que eu não me preocupe com isso daí, não, me preocupo sim. Porque a corrupção no governo brasileiro já é uma coisa endêmica, é um câncer em metástase, né? Em todo canto a gente não tem um lugar, um ministério, um político, um não sei o quê, que não esteja envolvido com esse tipo de coisa. Isso está já, assim, já tomou tudo. Mas acontece que isso não é a raiz, isso não é a fundamental. Isso daí é consequência, isso não é causa. A gente tem que ver as causas. O que é que provoca isso daí? Para que é que essas pessoas querem tanto dinheiro? Para que é que elas roubam? Para que é que elas corrompem tanto? Uma das coisas, um dos projetos, é de se fechar o Congresso. Isso é um projeto antigo dos comunistas, de acabar com o Congresso. Então, o que eles fazem? Eles corrompem o Congresso de uma forma tal que as pessoas, inclusive, eu já vi muita gente pedindo isso. Fecha o Congresso, acaba, para que político, não sei o quê. Isso é necessário, o Congresso é necessário em todo o país. Agora, por que querem acabar o daqui? Porque está tão podre que as pessoas não aguentam mais. Então, acha que acabando é que vai ser a solução. E acabar é exatamente o que eles querem. Entende? É isso que eu estava falando com relação à história do Lúcio Gutierrez. Eles criam o caos para as pessoas começarem a se revoltar e pedir exatamente aquilo que eles querem.